Existem lugares que jamais deveriam ser descobertos, regiões apagadas dos mapas e histórias enterradas sob o peso do tempo. Mas há uma cidade, uma em especial, que parece carregar um segredo tão antigo, tão perturbador, que muitos acreditam que a própria humanidade não estava pronta para reencontrá-la. O nome dela se perdeu. Alguns a chamam de a Cidade Debaixo do Sol Negro. Outros de a Primeira Derrocada. Mas o que se sabe é que essa civilização existiu muito antes de tudo o que conhecemos. Antes do Egito, antes da Suméria, antes das pirâmides erguerem suas sombras sobre a terra. Há registros dispersos, fragmentos encontrados em pergaminhos, inscrições em pedras e lendas contadas por povos separados por oceanos inteiros, todas descrevendo o mesmo local. Uma cidade perfeita, luminosa, com tecnologia além da compreensão e uma queda repentina quase instantânea, como se o próprio planeta a tivesse engolido. Foi em 1947, durante uma expedição não oficial nas cordilheiras da Antártida Oriental, que algo mudou. Satélites americanos detectaram uma formação incomum sob o gelo, simétrica demais para ser natural. Os cientistas foram enviados, mas nunca voltaram. Documentos vazados décadas depois mencionam corredores metálicos sob quilômetros de gelo, esculturas humanas de proporções gigantes e inscrições que lembravam o sânscrito, mas datadas de mais de 12.000 anos. O relatório oficial foi arquivado. O público nunca soube, mas algumas páginas sobreviveram e descrevem algo que parecia vivo. Um dos exploradores teria registrado. As paredes pulsavam como se respirassem, e havia um som constante e profundo, vindo do centro da estrutura. Um som que não era vento nem água, mas algo mais. Quando esse fragmento veio à tona, estudiosos começaram a conectar os pontos. Textos sumérios falam da cidade dos primeiros homens, que desafiou os deuses e foi tragada para o subsolo. Os gregos, séculos depois, chamaram-na de Atlântida, mas entre monges tibetanos há uma versão diferente. Eles a chamam de Shambhala, o reino oculto que guarda o conhecimento proibido. E em manuscritos do Mar Morto, há uma referência curiosa a um povo que desceu aos salões da terra e selou os portões com fogo. Todos descrevem o mesmo destino, uma cidade que tocou o impossível e pagou por isso. Mas o que realmente aconteceu lá? Em 1996, uma equipe russa liderada por Mikhail Petrovich anunciou ter captado um eco sísmico incomum, como se houvesse uma cúpula metálica sob o gelo. A notícia foi abafada, mas em 2001, imagens de radar vazaram e mostravam algo que lembrava uma estrutura hexagonal, com túneis dispostos em espiral. Quando cientistas tentaram cruzar as coordenadas, descobriram algo inquietante. O mesmo ponto já havia sido descrito por Richard Byrd, o almirante americano que sobrevoou a Antártida em 1947. Ele mencionou uma terra sem gelo e uma entrada para dentro do planeta. Seus relatórios foram selados, e quem tentou acessá-los desapareceu. Anos depois, uma gravação de rádio perdida foi atribuída a Byrd. Nela, sua voz trêmula dizia: "Eles estão aqui, são antigos e nunca deveriam ser despertos." Nenhum governo confirmou a autenticidade da gravação, mas o padrão se repete: descobertas, silêncio, desaparecimentos. Então surge a pergunta: o que exatamente está escondido sob o gelo? Alguns afirmam serem apenas formações naturais. Outros acreditam em uma civilização pré-diluviana, uma humanidade anterior à nossa, que dominava a energia, a ressonância e a biotecnologia. A teoria mais radical, porém, diz que essa cidade foi construída não por humanos, mas por algo que veio antes de nós e que talvez ainda esteja lá. E aqui está o detalhe mais perturbador. As poucas fotografias disponíveis mostram inscrições idênticas às encontradas em templos na Índia, nas ruínas do Peru e até em cavernas brasileiras. Símbolos repetidos em lugares onde supostamente nenhuma conexão existia. Como se o mesmo conhecimento tivesse sido espalhado
e depois apagado. Hoje, os mapas oficiais da Antártida mostram a área como uma zona de pesquisa restrita. Nenhum civil pode se aproximar, e as coordenadas desapareceram até do Google Earth. Mas há quem diga que sob as geleiras ainda há luz, que o eco dos instrumentos ainda vibra, e que o som profundo registrado por expedições não era vento, mas algo acordando. A verdade é que essa história se mistura com relatos e lendas de todo o mundo. A ideia de uma civilização ancestral, tecnologicamente avançada que cometeu um erro catastrófico, é um tema recorrente. Pense nas histórias do dilúvio, presentes em culturas que nunca tiveram contato entre si. Seria possível que todas elas se refiram ao mesmo evento, à mesma queda? A cidade sob a Antártida poderia ser o epicentro dessa história, o ponto de origem de uma humanidade que existiu e foi perdida. Vamos pensar nos detalhes técnicos. Os satélites modernos possuem tecnologia de radar de penetração no solo, capaz de mapear o que existe sob camadas de gelo e rocha. Se uma estrutura tão massiva realmente existe, por que as agências espaciais mundiais não a revelam? Uma explicação seria o pânico em massa. Como a sociedade reagiria ao saber que a história que aprendemos na escola está fundamentalmente errada? Que não fomos os primeiros? Que talvez não sejamos os únicos? Outra possibilidade é ainda mais sinistra. O que quer que esteja lá ainda representa uma ameaça. Imagine uma tecnologia tão avançada que, mesmo depois de milênios, ainda está ativa, pulsando sob o gelo. As paredes que respiram, o som profundo. Isso não soa como ruínas. Soa como algo em hibernação. Talvez o silêncio dos governos não seja para nos proteger da verdade, mas para nos proteger do que a verdade pode despertar. E se cada expedição que chega perto, cada sinal de radar, cada furo no gelo, fosse como cutucar um gigante adormecido? E quanto aos desaparecimentos? Cientistas, exploradores, jornalistas? A lista de pessoas que investigaram a Antártida e simplesmente sumiram é longa e preocupante. A explicação oficial é sempre a mesma: acidentes em um ambiente hostil. Mas é coincidência demais que tantos deles estivessem focados nas mesmas anomalias geográficas e magnéticas. É como se a própria região tivesse um sistema de defesa, ou como se houvesse uma operação secreta para garantir que ninguém chegue perto demais. Vamos voltar àquela gravação atribuída ao almirante Byrd. Eles estão aqui, são antigos. Quem são eles? Sobreviventes da civilização original? Guardiões? Ou algo totalmente diferente? As lendas tibetanas sobre Shambhala falam de guardiões que protegem o conhecimento sagrado do mundo exterior, esperando o momento certo para revelá-lo. E se a cidade sob o gelo for um desses lugares? E se a humanidade atual ainda não for digna ou preparada para esse conhecimento? Essa ideia nos leva a outro ponto: a conexão global. Os símbolos idênticos encontrados no Brasil, Peru, Índia e na suposta cidade antártica sugerem uma rede global de conhecimento na pré-história. Uma civilização que não estava confinada a um continente, mas que tinha bases ou colônias por todo o planeta. Talvez eles tenham ensinado as primeiras civilizações que conhecemos, dando-lhes a base para a astronomia, matemática e arquitetura. E depois, por algum motivo, recuaram ou foram forçados a se esconder. A Antártida, sendo o lugar mais isolado e inóspito da Terra, seria o esconderijo perfeito. O que nos resta são peças de um quebra-cabeça impossível, uma formação hexagonal sob o gelo, relatórios militares censurados, lendas de uma dúzia de culturas diferentes descrevendo a mesma catástrofe, e um silêncio ensurdecedor das autoridades. Talvez a verdade não esteja em documentos secretos, mas nas histórias que contamos uns aos outros há gerações. A história de uma era de ouro, de uma queda e de um segredo guardado sob o gelo, esperando. E a cada ano que passa, o gelo da Antártida derrete um pouco mais. O que acontecerá quando o que está por baixo finalmente for revelado pela própria natureza? Estaremos prontos para o que vamos encontrar? Ou a descoberta final será também o nosso fim? O som que as expedições ouviram,
aquele pulso profundo vindo das entranhas da Terra, pode não ser apenas um eco do passado. Pode ser uma contagem regressiva. Se for verdade, talvez a humanidade nunca devesse ter ido tão longe. Porque certas portas, uma vez abertas, nunca mais se fecham. Obrigado por assistir. Se você também é fascinado por esses mistérios, deixe seu comentário e se inscreva no canal para não perder as próximas explorações. Até a próxima!